Vamos nos achegar aqui. Vamos orar para dar início a mais uma aula, gente. Senhor Deus, queremos agradecer mais uma vez Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor. Obrigado porque, como aprendemos hoje, Senhor, o Senhor nos criou para, como Tua imagem, trabalhar neste mundo. E agradecemos porque Jesus Cristo, pelo Seu penoso trabalho, Senhor, nos resgatou. Obrigado porque, por meio da Tua graça, Senhor, o Seu reino se estende até os confins da terra. E nos ajude agora, como Tua igreja também, a aprender um pouco mais de como expandir, Senhor, a Tua palavra, nos dando sabedoria, de maneira que, em tudo que fizermos, Senhor, estejamos anunciando o Teu Evangelho. Em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, nós começamos nesse período de férias, como é comum sempre termos uma escola dominical conjunta, princípios a respeito de plantação de igrejas. Outras escolas dominicais a gente faz outros estudos, né? Mas o conselho decidiu que nesse período agora nós estamos trabalhando já de uma maneira mais intencional e enfática, tentando imprimir na mente de cada um de nós aqui os princípios de como vamos plantar uma igreja. E desde o início, isso já está no nosso DNA. Lá na época da Semear, sempre se falava que um dia nós iríamos plantar uma igreja. E hoje estamos aqui comemorando 3 anos. E o objetivo da nossa Igreja Presbiteriana Redenção é que daqui a algum tempo nós também possamos começar um plantio de igreja. Já temos um trabalho acontecendo em Águas Claras com o reverendo Silvio Biso e depois teremos outras frentes aí. Se Deus quiser, parece que o vento do Espírito está soprando ali para Ceilândia, Taguatinga, e acho que é esse o objetivo que nós temos em vista após a organização da Igreja Presbiteriana Capital, ali em Águas Claras. Então, os princípios que nós vamos estudar aqui são para nos ajudar a pensar como igreja. Na aula passada, o reverendo Mateus trouxe alguns princípios bíblicos, e nós vamos trabalhar hoje também com princípios bíblicos, mas de uma maneira mais prática. E o tema da nossa aula é visão histórico reformada de plantação de igrejas. E eu tentei fazer um recorte, porque a gente tem pouco tempo e precisamos ser objetivos. Então, Calvino vai ser o nosso protótipo aqui, e claro que ele é falho, nós não seguimos Calvino, mas o modelo de plantação de igreja e coisas que aconteceram na época da Reforma vão nos auxiliar. Então, eu começo aqui com uma citação do próprio Calvino, e depois eu vou mostrar o roteiro para vocês. Calvino, no seu comentário de Romanos 10:15, que diz: "E como pregarão, se não forem enviados?", ele diz o seguinte, abre aspas, "O evangelho não cai das nuvens como a chuva", essa que vocês estão vindo aí fora, "acidentalmente, senão que é levado pelas mãos dos homens, aonde quer que Deus o envie lá do alto." Importante, muito importante, falarmos sobre esse ponto aqui, porque, embora nós saibamos que na teologia reformada a teologia da predestinação faça parte do nosso DNA, da nossa coluna cervical, isso não nos isenta de fazermos aquilo que Deus nos ordenou. E aqui a gente já limpa o terreno e acaba de vez com aquele pressuposto errôneo de que a doutrina da predestinação nos leva à estagnação. Calvino, que é conhecido como um dos grandes expositores dessa doutrina da predestinação, nesse versículo aqui e em outros, deixa muito claro que o evangelho ele deve ser levado aos outros por meio de mãos humanas. Então, isso fica muito claro que a nossa responsabilidade, ela não é diminuída, mas sim aumentada, justamente porque nós cremos que Deus, na sua graça e misericórdia, salva o seu povo. Então, essa citação ela está aqui nesse comentário de Romanos, que foi o primeiro comentário
que Calvino fez como primeiro comentário bíblico de uma série que ele fez em 1539, no seu exílio, que depois nós vamos falar um pouco mais. Ok? Nosso roteiro, então. Calvino, vamos falar algumas coisas sobre ele. Sucessos desse reformador, fracassos. Interessante falar de fracassos, porque normalmente nós falamos muito só sobre o sucesso da teologia reformada, mas com os fracassos nós aprendemos também. O seu exílio em Estrasburgo, e do século XVI ao XXI, na verdade, é um resumo de um artigo de Daniel Hyde, um pastor da Igreja Reformada na Califórnia, de tradição mais holandesa, e ele fala de como aplicar alguns desses princípios dos reformadores nos dias de hoje. Outro livro como referência que eu utilizo é Calvino, Genebra e a Reforma, de Ronald Wallace. É um livro da cultura cristã, e algumas das coisas aqui nesse estudo são extraídas deste livro. Ok? Os irmãos, se quiserem fazer perguntas, contribuições, também podem fazê-lo. Então, vamos lá. A primeira parte, falando sobre Calvino. De doutor a pastor e de doutor e pastor. Essas duas coisas aqui são muito interessantes. Calvino, ele acaba chegando em Genebra não para ser um pastor. Ele passa a noite lá porque ele teve que desviar o seu caminho. Estava acontecendo uma certa guerra numa região e ele estava tentando ir para um lugar para descansar. Talvez um pouquinho preguiçoso, né, preguiçosamente. Ele não queria saber nada de se envolver com esses problemas da reforma. Ele tinha, há não muito tempo, se convertido e passou a noite em Genebra. Mas a fama o antecedia. E naquela mesma noite, Farel o encontra e, de certa maneira, o amedronta, fazendo uma imprecação, dizendo o seguinte: olha, você não pode sair de Genebra. Você é o homem certo na hora certa, e nós estamos precisando de você aqui. Muitas controvérsias estavam acontecendo lá. E a timidez, Calvino era uma pessoa muito tímida, acaba, então, sendo até usado na providência de Deus para que ele não fosse adiante. Ele acabou ficando ali naquela cidade. Em primeiro lugar, ele acabou ficando como doutor. Ele fundou depois a Academia de Genebra, que atualmente virou, hoje é a universidade que tem lá em Genebra. Mas nessa academia, ele praticamente estabeleceu várias frentes para o avanço do Evangelho. Nessa academia, ele formou vários pastores, vários teólogos, pessoas que acabaram influenciando o mundo inteiro. Através de lá, é como se fosse na escola de Tirano. Paulo, ele formou vários pregadores do Evangelho e espalhou por toda a Ásia. E a Academia de Genebra, de certa maneira, ela foi semelhante. Conta-se, inclusive, tem bons relatos, a gente tem aqui no Brasil, a história de pessoas que chegaram na França Antártica, que é chamada de Guanabara hoje em dia, ou Rio de Janeiro, enviados por Calvino para começar uma missão aqui. Na França, muitos pastores foram enviados através de Genebra e ao redor do mundo, especialmente na parte mais ao norte da Europa. Mas Calvino ele teve que sair da academia, ou pelo menos conjugar a academia dele com a igreja local. Calvino foi chamado para se tornar pastor da comunidade local. Então, ele não ficou apenas na academia. Aquele ensino que ele estava trazendo ali, em Genebra, de certa maneira, também serviu para despertar outras pessoas que o chamassem para ser pastor. Então, isso é interessante. Ele começou como um doutor, ele não tinha a intenção, inicialmente, de ser um pastor, mas acabou se envolvendo na comunidade local. E ali ele começou a aprender o cuidado e disciplina do rebanho, a preocupação dele com a unidade dos membros, pregação e ensino, e a relação entre pastores e a sua igreja local. Calvino ele vai, mais para frente, aperfeiçoar isso, mas aqui já tem um delineamento das preocupações dele. Ele tinha uma preocupação de que a palavra fosse pregada regularmente na igreja, a disciplina sendo aplicada, a disciplina no sentido de que as marcas da igreja, talvez aqui vocês já ouviram falar, né, quais eram as 3 marcas da igreja, né, a correta pregação do evangelho,
a correta administração dos sacramentos e a disciplina, ou seja, os pecados não poderiam ser deixados sem ser tratados. E a relação entre pastores e a sua igreja local. Então, a necessidade de que houvesse, de fato, um envolvimento dos pastores com os seus membros. E aqui a gente vai ver como recorrente essa tônica, como é importante que a igreja não tenha somente uma relação do púlpito para os membros, mas da vida pastoral envolvida com os próprios membros. E aí a gente tira alguns princípios, por exemplo, quanto ao tamanho de uma igreja. A Bíblia não diz que uma igreja não pode ter 5.000 membros. A Bíblia não diz a quantidade que é máxima que pode se ter. Mas vários princípios nos levam a entender que é melhor, é mais saudável que uma igreja não seja tão grande. Porque como é que a gente consegue cumprir esses princípios aqui? Eu lembro que na época da Semear, se falava que quando chegasse em torno de 300 membros, o presbítero Cláudio me ajude aí, já estava a hora de começar a mitose. Nós estamos em quantos membros aqui? 492 membros, contando com a capital, né? Que são 80 membros lá. Mas, de qualquer forma, já estamos passando do nosso limite. E vejam, não quer dizer que não pode passar um pouco mais, mas a questão justamente é essa: como é que você pode dar um bom ensino na igreja, como é que você pode ter um bom relacionamento pastoral com os membros da igreja e os próprios membros se conhecerem, sem que isso seja prejudicado com tantos membros. Eu mesmo fico até constrangido, porque tem pessoas que me cumprimentam, né? Normalmente, as pessoas conhecem mais a gente, mas a gente não sabe o nome de todo mundo. E isso é lastimável, né? Pode ser um problema meu, de velhice, né? Que a idade vai avançando, ou de calvinice, mas sem trocadilhos, né? Mas já fazendo trocadilho. Mas é isso, irmãos, olhem para o lado. Vocês sabem todo mundo que está aqui, gente, o nome de todo mundo? É difícil hoje em dia uma igreja grande assim, ok? Então, Calvino saiu, ele saiu como alguém que queria estudar a palavra de Deus, acabou em Genebra, e foi para a academia, fundou a Academia de Genebra, se tornou doutor ali, aliás, já era doutor antes, e depois foi chamado para pastorear uma igreja. Ele começou a perceber as dificuldades que isso envolvia. Alguns sucessos, então, da época da Reforma. E aqui no aspecto mais geral. Primeiro ponto que chama muito a atenção em todos os estudos que vocês forem ler, vídeos, artigos, livros, vão dar muito destaque a esse primeiro ponto aqui: pregação. E é interessante que não é que na Idade Média, a chamada Idade das Trevas, anteriormente, não houvesse pregação, mas não era comum. Acontecia aqui ou lá algumas pregações, mas na época da Reforma, essa se tornou a normalidade. A Igreja Católica Romana, ela era mais conhecida como uma igreja sacramental, onde apenas os sacramentos eram suficientes para gerar aquilo que eles entendiam que era produzido por meio do sacramento. A partir da Reforma Protestante, nós temos o que nós chamamos de Reforma Magisterial. É por meio do ensino, especialmente por meio do ensino, que vem a transformação da igreja e dos membros da igreja. 2 exemplos aqui: Lutero, que influenciou por meio da sua pregação praticamente todo o mundo germânico, que hoje seria basicamente a Alemanha, e John Knox, que influenciou Escócia e Inglaterra. É curioso, nós temos uma carta onde ele escreve o seguinte: por mais de 40 dias, meu Deus tem usado a minha língua no meu país de origem para a manifestação de sua glória. Cristo crucificado começou agora a ser pregado e trazer perpétua concórdia entre os 2 reinos, que eram, no caso, Escócia e Inglaterra. A pregação de John Knox estava fazendo grande efeito na sua época. Diziam até, inclusive, que a rainha da Inglaterra temia as orações de John Knox, tal era a fama dele como pregador das Escrituras. Outro fato interessantíssimo:
Em Genebra, por exemplo, no concílio de 1549, foi prescrito que que houvesse um sermão a cada manhã nos dias da semana. Então não era somente no domingo. Domingo era o dia do Senhor, mas a necessidade do povo conhecer e ser instruído na palavra de Deus fez que aqueles irmãos lá decidissem que todos os dias um sermão deveria ser pregado na igreja. Então, depois vocês vão saber por que também por isso, mas havia essa necessidade de que a igreja fosse constantemente instruída por meio da pregação. E na Escócia, no livro de disciplina de 1560, tem uma informação interessante também. Ali diz, um dia além dos domingos para sermão e oração. Então, além do domingo, havia mais um dia na semana. Não sei, aqui cabe uma pesquisa, se não vem daqui a nossa tradição de fazermos um culto de oração às quartas ou quintas-feiras. Quem sabe lá no passado surgiu daqui essa necessidade, né? Eles entendiam que era importante que a igreja fosse constantemente instruída por meio da pregação e da oração. E um outro fenômeno que fez a reforma também crescer muito, e a gente entende que por trás disso era Deus que estava orquestrando tudo isso, é que havia uma grande sede pelo ensino. Muitas pessoas tinham interesse em aprender a palavra de Deus. Isso foi um fenômeno, um despertamento, né, no meio da igreja. E por isso também gerou uma grande demanda por pastores. Eu acho que, de certa maneira, a gente não pode dizer que é exatamente igual, porque não, mas, de certa maneira, eu acho, irmãos, que a gente hoje vive um pouco disso. Muitas pessoas hoje procurando igrejas com pregação saudável. Se é que dá para falar pregação saudável, até seja uma redundância dizer, porque pregação pressupõe já que seja a palavra de Deus. Muitas pessoas procurando uma igreja saudável, pregação que seja de acordo com as Escrituras. Isso foi um movimento que, em vários lugares da Europa, as pessoas estavam procurando locais onde a palavra de Deus era pregada. Por um longo tempo, né, isso foi muito comum, essa procura. E isso gera, então, uma grande demanda por pastores. O ponto seguinte é uma consequência desse momento de sucesso. Então, está tudo muito bem, e agora a gente vai falar sobre alguns fracassos em relação a isso. Fracassos. A questão de 1 Timóteo 3,6. Alguém pode ler bem altaneiramente esse texto aí com uma voz bem possante? Primeira Timóteo, capítulo 3, verso 6. Primeira Timóteo 3 é aquela lista onde a igreja deve olhar para reconhecer quem são os possíveis oficiais de uma igreja. E nessa lista, Paulo passa algumas características, que elas são características ordinárias. Por que ordinárias? Que no meio comum elas devem ser observadas. É interessante que o próprio Timóteo, ele é uma exceção, porque ele é um jovem, né? E ele escreve a Timóteo, dando a prescrição a ele de que um pastor de uma igreja não deve ser alguém neófito, ou seja, alguém que não tenha muita experiência na fé, alguém que não tenha muita experiência na vida cristã, que não tenha experiência em várias áreas, e que ele deve ser, então, treinado. Inclusive, na questão da sabedoria. Um pastor precisa ser sábio, alguém que saiba lidar com diversas situações. Então, no slide anterior, nós vimos que houve uma grande demanda em busca de pregação, consequentemente, de pregadores. Como é que você supre essa demanda? Então, vários pastores começam a ser formados, mas aí a gente vê Calvino mesmo falando a respeito desse problema que começou a surgir. Ele mesmo se reconhece como alguém que teve que passar por esse treinamento. Ele diz assim, essas palavras de Paulo, Calvino falando, né,
podem ser confirmadas pela nossa própria experiência. Aí eu cito aqui o livro que eu mencionei aqui, do Wallace. Quando homens com habilidades e conhecimentos excepcionais são levados à fé, sempre acharão que poderão voar para além das nuvens. Há uma boa razão para impedi-los de assumirem um ofício episcopal até que, com o passar do tempo, suas ideias ambiciosas sejam subjugadas. Esse foi Calvino que falou, citado pelo Wallace. Então, qual foi um dos problemas que a reforma teve que lidar? Tem uma grande demanda de pessoas preocupadas com o evangelho. Mas aí parece que começaram a formar muitos pastores com grande interesse em teologia, mas neófitos e que não estavam preparados para lidar com questões que têm a ver com sabedoria. E essa também é uma preocupação que nós temos, por exemplo, quando nós estamos pensando em trabalhar numa plantação de igreja, seguindo esses princípios que a própria reforma teve que passar, nós não podemos simplesmente começar uma igreja sem uma liderança preparada, sem homens que sejam preparados para que sejam sábios em conduzir esse processo. É necessário que a própria igreja, a nossa igreja local, esteja observando quem são as pessoas que têm habilidade e sabedoria. Não é somente conhecimento teológico, porque essa aqui era a tônica na época da reforma, e hoje em dia a redescoberta da teologia reformada cria muito interesse na própria teologia. Então, tem muitas pessoas interessadas em teologia reformada, e isso é bom. O problema é que, às vezes, nós achamos que simplesmente o interesse na teologia reformada é suficiente para trazer alguém que possa nos ajudar na formação de uma nova igreja. Esse é um indício importantíssimo. Alguém já falou que pastores e líderes que não gostam de ler e estudar não deveriam ser pastores e líderes. Deve fazer parte da constituição de alguém que quer plantar igreja, trabalhar nesse serviço, interesse no estudo, mas não é somente isso. Então, alguns problemas começaram a acontecer lá. Por exemplo, lembrem, a Suíça, hoje em dia, ela é um país que ela é dividido praticamente em 4 regiões. A parte norte da Suíça é mais alemã. A parte mais sul, noroeste, não, sudeste não, sudeste é para o outro lado. Sudeste é italiana. Para o outro lado, que é o oposto do sudeste, é o quê? Sudoeste, ok? É mais francesa. E uma pequena região ali fala um dialeto chamado reto-romano. Então, assim, nós temos 4 áreas e regiões na própria Suíça, e observem os nomes ali. Nós temos Farel, Viré, Courreau e o próprio Covan, que é o nome em francês, né? A gente fala Calvino em português. Todos vivendo nessa região de Genebra, que era a parte francesa. Mas o desenvolvimento da reforma em Genebra começa a gerar um problema com Berna, que é uma cidade mais na região alemã, e acaba dando um problema tal, gente, ali que... Qual foi o problema? Teve discussão, olha o nível da discussão, discussão sobre como a pia batismal deveria ser. Se ela deveria ser de pedra ou não, né? Que festas a igreja deveria ter na igreja, não, as festas cristãs, né? E isso gerou uma crise entre os reformados de Genebra e os reformados de Berna. Outro assunto, pães utilizados na Santa Ceia, devia ser com fermento ou sem fermento. Então, essas discussões surgiram, e vejam só, o contexto era o seguinte: nós estávamos acabando de sair do domínio da Igreja Católica Romana, ali na Suíça, mas aí há uma outra intervenção, uma intervenção francesa numa região alemã da Suíça, dizendo que naquela igreja, então, a pia batismal devia ser de pedra ou não, e os pães deviam ser assim ou não, e isso gerou uma controvérsia tão grande entre os próprios reformados, que os próprios reformadores ali de Genebra e Berna resolveram não celebrar a ceia, porque as 2 cidades estavam praticamente em guerra.
ao ponto de que eles decidiram não fazer mais a ceia. Isso foi uma decisão dos próprios reformadores, porque eles viram que não tinha paz entre os membros dessas igrejas. Depois disso, então, Calvino foi exilado, ele foi expulso e teve que se exilar em Estrasburgo. E nesse período lá, então, ele fica num período onde ele vai amadurecer mais a sua teologia. Interessante esse ponto aqui, como fracasso. Muito bem intencionados, tinham boa teologia, boa intenção, mas a forma de lidar com discussões teológicas precisa ser sábia. Eu sei, irmãos, que nós aqui na nossa igreja, lá na CMA e recentemente ali na nossa congregação capital, começamos a instituir a ceia com 2 elementos de vinho, um com álcool e outro sem álcool. Mas esse processo não foi uma coisa imediata e imposta de uma noite para o dia. Foi trabalhado, foi pensado, foi trazido para a igreja, foi dado razões bíblicas, não foi simplesmente uma coisa que da noite para o dia mudou. E aqui os reformadores, eles aprenderam com isso. Eles entenderam que você precisa considerar o local onde você está. Se você está lidando com uma situação de Berna, que é um território alemão, e você é francês, você tem que ter essa sensibilidade. Você precisa ter sensibilidade com a própria igreja que está aprendendo. Então, quando nós começamos uma plantação de igreja, nós precisamos considerar, a partir desses princípios, aonde nós estamos, que lugar é. Muitas vezes, a gente leva anos para implantar princípios teológicos sadios. Eu lembro do falecido reverendo Paulo Anglada, quando ele começou a reformar a igreja dele lá no Pará, ele disse que levou mais de 15 anos até que a igreja entendesse todos os princípios da teologia reformada. Então, paciência é importante. Muitos de nós que conhecemos teologia reformada e amamos teologia reformada, devemos ter condescendência com aqueles irmãos ainda que não têm esse mesmo entendimento, de forma que haja mais facilidade nesse convívio entre irmãos que muitas vezes não conhecem ou discordam de algum ponto. Muitas vezes, e o próprio Calvino reconhece isso, né? Ele fala aqui nesse texto, né? Que esse afã da juventude são os calvinistas da jaula, já daquela época, né? Acho que o Calvino foi um dos próprios no início, ele mesmo foi o que inaugurou isso. Nós temos que ter muito cuidado, irmãos, ao começarmos um trabalho de plantação de igrejas com princípios reformados que nós consideramos corretos, que nós consideramos o que a palavra de Deus nos ordena, a não criar uma dissensão entre outros irmãos da nossa igreja. Nós precisamos ser pacientes. Muitas das vezes a gente não consegue exercitar esse dom aqui, ou essa ordem, né, de tratar os outros com amor, com verdade, mas em amor. Isso é muito importante. Algum comentário, irmãos? Alguma pergunta? Calvino ele tem uma formação em artes e depois na área de direito, né? A parte teológica dele, eu não sei se ele mesmo, como autodidata, ele foi reconhecido em muitos lugares como um excelente conhecedor de teologia reformada, mas acho que ele não teve um estudo formal na área teológica. Talvez ele estudou filosofia também em Paris, inclusive com um católico romano, né? Mas eu acho que ele não teve uma formação formal de teologia, embora ele fosse conhecedor como ele fosse conhecido como um grande conhecedor da palavra de Deus, conhecia hebraico, conhecia grego, conhecia filosofia, os pais da igreja. Ele já tinha teologia? Sim. Isso, o reverendo está falando que o curso de artes, na época, já incluía a própria teologia, os princípios teológicos, né? E próprio Calvino chamou Lutero de seu pai na fé. Tem uma carta, pelo menos, que a gente sabe, onde ele escreve para Lutero, se corresponde com Lutero, e confessa que Lutero é seu pai na fé. Então, provavelmente, ele bebeu muito da teologia dessa época também. Já passou o slide aí? Pode passar o próximo, por favor. Estrasburgo.
Então, o que acontece? Ele, depois dessa controvérsia que aconteceu entre Genebra e Berna, ele passa um exílio em Estrasburgo e chega lá novamente para dar aula numa faculdade, chega como docente. Foi muito influenciado por Martin Butzer, que é de origem alemã também. Esse, sim, estudou na Universidade de Heidelberg, estudou teologia lá. E lá, Calvino ele é burilado, ele é aperfeiçoado em várias áreas do seu ministério, especialmente na questão da liturgia, aprende a ter procedimentos mais cuidadosos e desenvolver uma filosofia pastoral e trabalha numa pequena congregação. E lá ele aprende mais sobre a questão de disciplina na igreja, desenvolve essa questão de visitas pessoais aos membros para conforto na fé e problemas de consciência. Então, essa ideia de pastorear uma igreja, sempre com esse binômio, né? Pregação e cuidado pastoral. E ali Calvino ele é, então, tratado nesse período. E nesse período, então, a gente percebe que ele aprende muito nessa parte, inclusive, da música, né? Ele desenvolve essa arte de utilizar mais música na igreja também. Carlinhos. Sim. Inclusive, nesse exílio é que ele casa com a Idelete, uma filha de um pastor anabatista, viu, gente? E veja como Calvino deu um passo bastante avançado, né? E Martin Butzer ele é conhecido como alguém que influenciou não só a teologia dos reformadores calvinistas, como também luteranos e anglicanos. Ele foi um mentor, foi um conselheiro de vários desses dessa época da Reforma. Veja, Martin Butzer nasceu em 1491. Ele já era um senhor, né, nessa época aí de Calvino. Calvino ainda mais novo, um pouco mais novo, e Martin Butzer já tinha a teologia com experiência de vida, né? Então ali Calvino aprende bastante sobre isso. Então dá para dizer que esse exílio de Calvino ajuda ele a amadurecer como líder, ajuda ele a entender melhor situações de disciplina, de cuidado com membros da igreja, a ideia de que é necessário desenvolver várias áreas dentro da igreja, como a liturgia. A liturgia que Calvino acaba adotando é esse modelo de Martin Butzer, influenciado pela liturgia francesa, onde outros cânticos são inseridos. E é interessante que aqui a gente também desmistifica uma coisa que Calvino era ditador de Genebra. Quando ele volta para Genebra, ele não consegue implantar tudo que ele aprendeu com Martin Butzer. Inclusive, ele queria que tivesse um inário, como tinha na igreja de Martin Butzer, e a igreja lá não aceitou isso. Então, isso mostra que Calvino não era todo esse poderoso como as pessoas falam, né, em relação ao seu suposto poder ditatorial sobre a igreja, né? E parece que esse trabalho na vida de Calvino foi sendo percebido, e ele então é chamado a retornar oficialmente, recebe um convite oficial em uma conferência em Worms, na Alemanha, dos senhores de lá, para que ele retornasse para Genebra. Então, ele saiu exilado, mas voltou honrado. A liderança de lá o chamou de volta para assumir o seu posto ali em Genebra. E a parte final agora é do século XVI a XXI. Nós temos ainda cerca de 17 minutos de aula, certo? Então tá bom. Esse material agora daqui em diante é retirado de um artigo que foi escrito por Daniel Haidt, como eu falei no início, e ele aqui traz então alguns princípios tirados da época da Reforma para hoje. Plantação de igrejas reformadas hoje. Ele logo trata no início desse artigo sobre dois desafios que nós temos hoje: igrejas emergentes e novo calvinismo. O que é isso? Alguém já ouviu falar sobre igrejas emergentes? Já?
Igrejas emergentes são uma moda de igrejas que são igrejas, de certa maneira, adenominacionais, que tem aquele culto que resgata alguns aspectos da tradição, tem uma certa liturgia, mas misturam com uma luminosidade diferente, botam uma certa vela na igreja lá, faz algum tipo de pintura na igreja, põe sofá, é uma mistura pós-moderna de igreja. Você tem um ambiente que se sente bem confortável e, ao mesmo tempo, você resgata princípios da história. Por que isso? Uma das leituras que se faz é que a nossa sociedade pós-moderna, a única referência sólida que existe hoje, já que tudo é válido, tudo é dinâmico e eu não tenho nenhum princípio de verdade definitiva, então a história acaba sendo aquilo que é um ponto que traz segurança para as pessoas. Então, igrejas emergentes, de certa maneira, recuperam esse aspecto. Eles gostam, por exemplo, de usar templos antigos, com vitrais, paramentos até, porque esse aspecto histórico, de certa maneira, evoca uma segurança a eles. Mas eles não estão muito interessados em princípios de verdades proposicionais das Escrituras. Mas o ambiente que causa essa impressão de que você está num local histórico, causa um conforto. E o novo calvinismo. O que é o chamado novo calvinismo? Que não é o neocalvinismo holandês, tá, gente? Não confundam. Tem o neocalvinismo, que é com neo, N-E-O, e tem o new, com N-E-W, são coisas diferentes. Esse novo calvinismo não é o holandês que eu estou falando. É o que surgiu basicamente nos Estados Unidos. Um dos mais conhecidos foi o Mark Driscoll, e outros também surgiram. Mas o que era normalmente esse movimento? Era um movimento de redescoberta da teologia reformada, mas basicamente apenas da teologia da salvação, da soterologia. Os outros elementos, como liturgia, como eclesiologia, como organização de igreja, eles, de certa maneira, foram descartados. Apenas interessava a ideia de que Deus é soberano e nos salva por meio da sua graça. Esse é o ponto principal. Então, muita gente hoje fala que é calvinista, ela apenas está dizendo que é calvinista nesse aspecto. Porque o que é ser uma igreja reformada, uma igreja calvinista, não é apenas advogar a teologia da predestinação, da eleição pela graça. Existe um pacote que vem junto nisso, né? Então, Daniel Hyde, ele sente a necessidade de escrever um artigo falando sobre princípios para plantar uma igreja reformada, tanto combatendo ideias das igrejas emergentes, como igrejas do novo calvinismo. E ele dá, então, algumas ideias bem práticas do que a gente deveria considerar como princípios para plantar uma igreja reformada hoje. Então, pode passar o próximo slide, por favor? Quais são os princípios fundamentais? Ele diz, assim como Calvino e Francis Turretin, que o princípio para a gente fazer uma plantação de igreja está lá em Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aí ele fala o seguinte: a importância de Atos 2:42 como um texto programático para a vida da igreja do Novo Pacto foi expressado por Francis Turretin, que falou desse texto que nos dá 3 coisas em particular para o fundamento da igreja. Em seu comentário, João Calvino falou sobre os princípios fundamentais desse texto. Abre aspas. Lucas está registrando aquelas coisas que constituem a forma da igreja visível aos olhos do público. De fato, ele define 4 marcas pelas quais a verdadeira e genuína aparência da igreja pode ser distinguida. Estamos à procura da verdadeira igreja de Cristo. A imagem dela está aqui vividamente pintada para toda a vida. Então, se a gente elencar aqui, as marcas que ele está falando são essas aqui. Doutrina dos apóstolos, primeira marca. Comunhão, partir do pão e nas orações. O Daniel Hyde, ele vai considerar partir do pão e orações como parte litúrgica, mas basicamente são essas as marcas. Ensino bíblico, apostólico, a comunhão da igreja, o partir do pão, que muitos consideram a Santa Ceia, e as orações. Então, esses aqui
são os princípios que o Daniel Hyde, a partir de Calvino e outros reformadores, vai aplicar para hoje. Próximo slide, por favor. Então, ele faz isso distribuindo isso em 3 áreas, né? Dedicação à teologia, dedicação à liturgia e dedicação à membresia. Deveria estar com letra maiúscula ali. E aqui, no caso, originalmente não está escrito membresia. No texto dele está escrito comunidade, que é a igreja local. Mas eu pus membresia só para ficar com esse som de teologia, liturgia e membresia. Tá bom? É uma questão homilética para ajudar a lembrar dos pontos. Você vai lembrar que todos terminam com ia. Teologia, liturgia, membresia. Então, extraído do texto de Atos 2, os reformadores tiraram princípios para plantar igrejas. E o Daniel Hyde, então, ele vai trazer isso para hoje, para a gente plantar uma igreja. Então, próximo slide, por favor. No primeiro ponto, quanto à dedicação à teologia. Ele diz o seguinte aqui: deve-se dedicar. Obviamente, irmãos, eu fiz algumas alterações no texto para ficar mais adequado para a nossa leitura aqui. Originalmente não está bem assim, então tem algumas adaptações minhas aqui. Deve-se dedicar ao ensino dos apóstolos, isso é, à doutrina deles, à teologia deles. Cremos que a Sagrada Escritura contém perfeitamente a vontade de Deus e que ensina suficientemente tudo aquilo que o homem precisa saber para ser salvo. Aí ele está citando a Confissão Belga, artigo 7º. Contudo, não se confessa a palavra de Deus como se estivesse em uma ilha. E aqui ele fala também a respeito da importância de uma igreja não estar sozinha e isolada. Nós confessamos uma doutrina da qual todos devem poder dizer amém. Né? Isso é muito importante, essa pequena palavra amém, parece que ela não faz tanto sentido hoje em dia, né? A gente até vulgarizou ela, né? Mas eu tive uma experiência, alguns anos atrás, com uma discussão teológica, numa conferência que teve num seminário luterano, liberal, e o professor que estava nos ensinando lá tinha bem essa ideia de que vale a nossa experiência pessoal, né, que não importa muito o que os outros pensam, é a minha relação pessoal com Deus. Então, esse é o pós-modernismo levado à sua máxima e elevada potência. Porque o que é o pós-modernismo, senão a quebrar qualquer forma de estruturação onde eu posso ter uma comunhão com o meu próximo, né? Aí eu perguntei para esse professor, eu disse, tá, mas se é assim, então por que é que na Bíblia é dito que nós devemos entender o que é dito no culto público para que eu possa dizer amém, já que tudo depende da experiência pessoal? Não faz sentido isso. Eu só posso dizer amém porque existe uma verdade central, basilar, referenciada na própria palavra de Deus. Então, uma igreja reformada, ela não se preocupa apenas em estar ali sozinha, ela está em comunidade, em comunhão com outros irmãos, com outras igrejas. Isso acontece de várias formas. No nosso sistema presbiteriano, que nós entendemos que é um modelo que expressa melhor aquilo que a Bíblia fala, nós entendemos que tem que ter um presbitério. As igrejas não estão isoladas, elas estão mutuamente em comunhão e mutuamente uma ajudando as outras. Um conselho da igreja não tem um pastor sozinho. Ele tem, no mínimo, na nossa Constituição presbiteriana, tem que ter 3 membros do conselho para que o conselho funcione. Existe, então, um cuidado para que sempre haja uma coletividade. E a Bíblia mesmo mostra que sempre, vocês podem fazer uma pesquisa depois, quando se refere a pastores, a presbíteros, sempre está no plural. Há sempre uma pluralidade de pastores que estão envolvidos ali. Além disso, a igreja não está de acordo com o pensamento de um ou outro líder. Ele está de acordo com os princípios teológicos e, por isso, é importante a confissão de fé. Porque pode ser que o reverendo Mateus ou qualquer um de nós venha um dia a faltar. Né? Esperamos que não, né? Esperamos que a gente viva muito tempo ainda. Mas se morrer um pastor, se morrer um presbítero, se morrer líderes da igreja, se morrer irmãos da igreja, o que é que vai dar segurança de que nós estamos andando num caminho correto e seguro? As confissões de fé, embora não sejam a palavra de Deus, mas elas já passaram pelo teste do tempo e já foram criticadas, já foram ensinadas, vivenciadas, e elas são uma forma segura para a gente entender que eu não descobri a roda.
Esse é um problema muito interessante, né? A gente tem pessoas que conhecem teologia reformada e, de repente, ele sozinho abre uma igreja. Isso é novo calvinismo. Um reformado verdadeiro ele não vai abrir uma nova igreja. Ele vai se juntar a uma outra igreja que já tem princípios teológicos reformados, onde ele possa ser pastoreado e vigiado também, né? E a outra questão importante é que a igreja ministra a mensagem de Cristo conforme o método de Cristo. Isso significa que a mensagem deve ser transmitida da forma como Deus instituiu e planejou. Ou seja, o grande sucesso de uma igreja reformada é o próprio método que Deus criou. É a pregação da palavra, o pastoreio dos irmãos e a vida em comunhão entre os membros da igreja. Essa é a fórmula que Deus imprimiu nas Escrituras. Quando a gente coloca outras coisas na igreja, outros elementos que Deus não instituiu, então nós vamos ter igrejas que podem estar cheias de turistas, curiosos, podem participar ali, mas será que são verdadeiros crentes que foram atraídos pela semente do Evangelho ou por outras coisas que os atraíram? Então, a teologia ela tem que ser, como Daniel Hyde fala, tudo na igreja é teológico. O culto, a forma como eu faço o culto, por que eu faço isso e eu não faço, por que eu prego o Evangelho, por que eu venho à igreja, tudo isso tem que ser motivado por uma teologia saudável. E, decorrente disso, então, próximo ponto e penúltimo, dedicação à liturgia. Então, a ideia ali no partir do pão e nas orações, o Daniel Hyde dá a entender que isso se referia ao culto, né? A igreja deve se dedicar à liturgia, isto é, ao culto público do povo de Deus. Isso é o que Lucas chama de no partir do pão e nas orações. Desde o início da plantação de uma igreja, isso é Daniel Hyde falando, né? Enfatize e faça do culto no dia do Senhor um princípio inegociável. E ele conta uma experiência onde ele estava plantando uma igreja, que várias pessoas não tinham costume de ir à igreja no domingo, mas no sábado. E aquilo era contracultural ali. Mas ele começou a fazer os cultos no domingo, no dia do Senhor. E ele fala que foi difícil que as pessoas entendessem que esse é o dia que o Senhor estabeleceu para que nós o adorássemos, né? E que esse é um dia onde, como nós ouvimos aqui no culto, né, nesta manhã, nós estamos servindo a Deus. Não é simplesmente uma opção de vir à igreja, mas nós, como membros de uma igreja, entendemos que servir a Deus se dá na sua máxima expressão pública, no culto público. E isso faz parte, então, quando nós plantamos uma igreja desde o início, isso tem que ser uma marca identificada. O dia do Senhor, a adoração a Deus é importante para que as pessoas entendam que nós estamos aqui, em primeiro lugar, para a glória de Deus. E o último ponto, dedicação à membresia. Ele está falando aqui para pastores, mas isso se aplica também, irmãos, a todos nós. Vocês devem conhecer quem são elas, os membros da igreja, e onde estão física e espiritualmente. Ou seja, quem são as pessoas da nossa igreja? Onde é que elas moram? Quem são essas pessoas? Esse membro que está sentado do seu lado, onde é a casa dele? Como é que está a situação espiritual desse irmão? Saber o que elas fazem para viver, qual é o trabalho que elas têm, o lugar onde trabalham, conhecer a situação dos seus casamentos e relacionamentos familiares, conhecer o que os provoca e o que os encoraja, conhecer a necessidade dos mais novos e dos mais velhos da igreja. E aí o texto que ele usa para fundamentar isso é em Atos 20:20. Diz assim: como professores, os plantadores de igreja precisam ser incansáveis de ir de casa em casa. Paulo, em Atos 20, fala que ele pregava tanto publicamente quanto de casa em casa. Mas um princípio decorrente é que isso tem que ser algo para os membros da igreja todos. Porque, afinal, a palavra diz que os líderes da igreja são padrões, são padrão dos fiéis. O que é ser um padrão? O que significa ser um padrão? Ser um exemplo. Mas ele é só aquele exemplo que é para ser visto como um exemplo, ou ele deve ser imitado? Então, a ideia de ser um padrão dos fiéis, de ser alguém que inspira os outros, é que todos nós
temos essa responsabilidade. Eu sei, irmãos, que nós estamos sempre, cada vez mais, querendo aperfeiçoar isso. Um pouquinho disso acontece nos nossos grupos familiares, né? Um pouco disso acontece nos nossos grupos de discipulado, mas há muito mais a ser feito. Isso mostra, irmãos, que a plantação de uma igreja não é simplesmente um ensino de teologia saudável, mas que é importante que nós entendamos o porquê é que Deus faz isso. Ele faz isso para solidificar o seu povo, para resgatar mais pessoas, para que a verdade seja proclamada e levada aonde quer que seja. Se nós tivermos melhores famílias, nós vamos ter igrejas mais fortes. Se nós tivermos pessoas que tenham melhores condições de trabalho, também vamos ter igrejas mais preparadas para assumir novos trabalhos. Então, uma coisa está sendo refletida na outra. Não é simplesmente então, o ensino do púlpito, mas é o ensino na vida da igreja. Então, para plantar uma igreja com princípios reformados, eu devo entender que eu preciso ter uma igreja que é dedicada e fiel à palavra de Deus e uma teologia saudável. Eu devo entender que essa igreja ela é dedicada na liturgia, de como ela serve a Deus e como ela valoriza o dia do Senhor e todas as implicações disso, e como isso se aplica dia a dia na vida dos nossos irmãos. Eu sei que isso é um desafio muito grande, por isso que Paulo fala assim, quem é suficiente para todas essas coisas? Vejam, plantar igreja não é um trabalho só para líderes, para pastores, para oficiais. Todos nós somos chamados a fazer isso. E eu queria terminar com uma afirmação do próprio Calvino, das suas Institutas. Pois o Evangelho não é doutrina de língua, mas de vida. Quando nós começarmos a viver o Evangelho, nós estaremos plantando igrejas de uma maneira saudável. Algum comentário, irmãos? Alguma consideração? Reverendo Mateus? Uhum. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, queremos agradecer pela oportunidade que tivemos aqui nesse breve momento de vislumbrar um pouco desse grande desafio que é expandir o Teu reino, Senhor. Nos ajude como igreja a valorizar as coisas que de fato são importantes, a Tua palavra, Senhor, o culto a Ti e a nossa relação com nossos irmãos. Nos dê sabedoria em tudo isso e nos ajude a expandir o Teu reino, Senhor, de maneira que aonde estivermos, a Tua luz brilhe, Senhor, de maneira que a nossa vida reflita aquilo que a nossa língua proclama. Em nome de Jesus, amém. Estão dispensados, meus irmãos.